Eu também. Boa tarde, todo mundo. Quando você me falou, prepara uma fala de 10 minutos, né? Eu te falei, nossa, isso não funciona para mim, né? Porque eu até preparei, mas aí o Fê falou uma coisa, a Aninha falou outra, o André Cora, eu falei, nossa, então, o que eu tinha preparado não vai rolar. Eu acho que é importante assim colocar. Eu venho de uma linhagem de mulheres fortes, né? A minha avó materna, ela chegou no Brasil com 17 anos, vinda de uma guerra do leste europeu. Ela era da Lituânia e ela chegou no Brasil com o meu bisavô, que a instalou numa pousada no Rio Grande do Sul e voltou para a Lituânia para buscar o resto da família. Né? Ela chegou, ela não falava português, ela nunca tinha visto, né, uma pessoa negra na vida. Era um calor que ela contava, quando eu era pequena, que a brincadeira preferida dela no inverno, era no verão, era colher morango debaixo da neve, no verão. Quando ela tinha 8 anos de idade, a escola onde ela morava, que era um pouco distante do vilarejo, né, onde a escola onde ela estudava era um pouco distante do vilarejo onde ela morava, foi invadida pelo exército, que começava, né, ela veio fugindo da Primeira Guerra para o Brasil, né, e a coisa começou assim, até chegar num ponto insustentável da família se mudar. A escola foi invadida e os professores esconderam as crianças na floresta e orientaram as crianças a não saírem da floresta até que eles voltassem e falassem que as crianças estavam em segurança, né? Isso nunca aconteceu, né? Os professores foram todos fuzilados dentro da escola e foi a minha avó que, com 8 anos de idade, conseguiu conduzir aquelas 16 crianças para casa, em segurança, pelo meio da floresta, 5 quilômetros de distância. Foi essa mulher a mãe da minha mãe. O meu bisavô voltou para a Lituânia para pegar o resto da família, morreu na viagem. Ela ficou sozinha no Brasil com 17 anos, nunca mais viu nenhum dos 7 irmãos, nem a mãe, nem os tios. E foi uma pessoa muito endurecida pela vida, né? Primeiro ela foi a órfã, conheceu o meu avô, que era um militar revolucionário, que foi jurado de morte em todos os países da América Latina, e se apaixonou e seguiu meu avô por essa vida, teve 2 filhos, a minha mãe foi a rapa do tacho, 10 anos mais nova do que o meu tio, e quando eu tinha 6 meses, meu avô morreu. Então, ela, da órfã, amargurada, ela se tornou a viúva amargurada, e eu nunca conheci a minha avó feliz, sorridente, uma pessoa muito amargurada pela vida. Ela ficou surda no final da vida, e ela tinha um aparelho de surdez que, quando ela não estava afim de mais conversar com você, ela simplesmente tirava o aparelho e ela te colocava no mudo. E olhava para o outro lado, porque senão ela lia lábios, né? Então e a minha mãe foi criada por essa mulher. A minha mãe entrou há 54 anos atrás na escola politécnica, né, estudou engenharia elétrica. Era ela e mais 2 mulheres numa sala com 70 homens. Ela chegou a ouvir de um alto executivo da IBM, quando a IBM chegou no Brasil, que ela era candidata perfeita para o cargo, mas ela nunca seria contratada por ser mulher. Eu nunca mamei no peito da minha mãe, porque com 84 dias de vida, minha mãe teve que voltar a trabalhar. Quando eu tinha 18 anos, a minha mãe foi abandonada pelo meu pai e se viu ali com 2 filhas, né, sozinha para criar. Entrou numa depressão muito grande e, por fim, hoje é a mulher que eu mais admiro, assim, né? Mas nunca foi a mãe amorosa. Ela não teve isso, né? A maternagem dela foi construída em cima de uma maternagem de leste europeu, sobrevivendo da guerra num país estranho, né? Dizem que a mulher ela tem 3 grandes marcos na vida, né? Que é a menarca, que é a primeira menstruação, o parto, o puerpério, 4, né? O parto, puerpério e menopausa. A minha primeira menstruação, simplesmente saiu sanguinho, me deram um absorvente, é assim que você usa. Eu queria o Sempre Livre Teens, que tinha ali aquelas coisinhas coloridas,
E era quase como se aquilo não tivesse acontecido. E quando eu engravidei do meu filho, eu me preparei para o parto na arrogância do masculino forte, de que eu vou parir essa criança de modo natural, eu não vou precisar de anestesia porra nenhuma, que isso é coisa de menininha. E foram as 18 horas mais sofridas da minha vida, porque eu comecei a pedir pelo anestesista sem nem ter começado a ter dilatação ainda. Quando eu cheguei no hospital, qualquer homem que cruzava, você é o anestesista? Não, eu sou faxineiro. Não. Você é o anestesista? Não, eu sou o enfermeiro. Porque eu só queria que alguém tirasse a minha dor. Eu acho que isso retrata muito o meu feminino. Eu sempre quis que alguém tirasse a minha dor. A minha dor de não experimentar na minha energia feminina coisas como a compreensão, a entrega, a compaixão. Não sei se foi uma dessas palavras que você falou, Fê. O meu feminino é um feminino realizador, é um feminino faca na caveira, de ir lá e fazer e realizar. E o meu companheiro, né, o Ricardo, ele é um homem muito yin, né? Ele é um homem muito feminino. Dentro da minha casa, ele é quem arruma as coisas na pia, é ele quem muitas vezes cuida do Gael, e a revolta dele é que muitas vezes o banheiro masculino não tem trocador. Você deve entender isso, André. Então, hoje, e eu acho que é muito interessante, né, porque eu acho que a vida ela te dá exatamente aquilo que você precisa para a sua alma se conectar com essa cura que muitas vezes a gente nem sabe que precisa, né? Então, não foi por acaso que eu tive um menino, né? Ser mãe de menino talvez esteja sendo assim a experiência mais life-changing, assim, e mais com um potencial muito grande de cura, assim como um potencial de destruição muito grande, né? Porque nada mais fácil para mim do que criar esse homem aí que vocês se ressentem, né? Eu sou essa mulher realizadora, vai lá, faz, acontece. Mas, por outro lado, quando eu olho para o Gael, o que eu vejo é a minha criança ferida. Quando eu olho para o Gael, eu vejo tudo aquilo que eu não me permiti ser. E é tão lindo perceber que, apesar de ter tido essa experiência do meu feminino ser um feminino tantas vezes preso, eu vivi uma experiência muito interessante no Oceanic, junto com a Tânia, a gente participou de um Temascal, que é uma sauna sagrada, e eu vivi ali a personificação assim, do meu feminino, que várias mulheres entraram, uma vivência xamânica, várias mulheres entraram usando só a calcinha do biquíni, com os seios de fora, e eu ali naquela sauna, morrendo de calor, incomodada com aquela coisa daquele sutiã, e eu não me permitia tirar, porque, para mim, o meu feminino tinha que estar preso, né? Essa energia da amorosidade, da empatia, da compreensão, são coisas que eu tenho que desenvolver em mim todos os dias, não é algo natural de mim. Dessa casca, né? Porque eu acho que é natural de todos os seres humanos, mas dessa forma como eu fui criada, né? O que está vivo dentro de mim é a realização, é o pegar na mão e fazer acontecer. E ter um filho menino está me ensinando a olhar para as necessidades dele, para as emoções dele, de uma forma completamente diferente, e perceber coisas que são nuances, assim, né? Você entra numa loja de brinquedos, né? Eu quero comprar um brinquedo, menino ou menina, tanto faz, brinquedo é brinquedo, né? Ou coisas como, por exemplo, eu trabalhando e a minha mãe com o meu filho na sala ao lado, e o meu filho me queria, e eu estava dando uma aula pela internet, e ele me chamando, e eu ouvindo, e a minha mãe assim, para de chorar. Porque, se você chorar, a mamãe vai ficar chateada, vai ficar triste com você, né? E, naquele momento, ao mesmo tempo em que eu vejo, não, você tem o direito de chorar, você tem o direito de demonstrar as suas emoções, eu não vou ficar chateada com você, porque você me quer. Ao mesmo tempo, olhar para aquela criança e ver a forma como eu fui criada por essa mãe, que muitas vezes agia dessa forma e dizia coisas como essa para mim. Então, a minha percepção desse assunto eu acho que você falou uma coisa muito interessante, muito importante, que não existe sagrado masculino, não existe sagrado feminino.
Existe o que é sagrado, existe o que é sagrado para aquela pessoa. Existem corpos femininos e corpos masculinos, mas o que é um corpo masculinizado? O que é uma emoção feminina? O que é, o sagrado masculino? Porque um não existe sem o outro. Então, o meu processo hoje é muito esse de mergulhar na minha própria cura, né? De mergulhar em todas as dores que eu tive na minha infância, que eu tive com esses exemplos de pai e mãe, e como que eu consigo transcender a dor do passado num aprendizado e colocar isso a serviço de um outro ser humano, que é o Gael, que brinca com carrinho e brinca com boneca, e ele é um infinito de potencialidades, né? A gente é que vai, na verdade, castrando e condicionando de uma forma que tem a ver com as nossas próprias dores. Então, eu acho que esse lugar da maternidade está me fazendo revisitar lugares da minha própria criança, de experiências que eu tive com os meus pais e com um potencial de perdão dos meus pais muito grande também, né? Hoje eu olho para o meu pai com uma honra, eu entendo os motivos pelos quais ele esperou eu, a minha irmã, a gente crescer para sair de casa, porque eu imagino como seria difícil, né? Eu consigo olhar através dos olhos dele e enxergar que ele estava fazendo bem pela minha mãe. O que seria, além de tudo, deixar minha mãe com 2 filhas sozinhas, o que foi abandono, o que foi dor no passado, hoje, através da maternidade, vendo como o Ricardo ajuda, não, né? Porque ele estaria me ajudando se ele fizesse alguma coisa que é função minha, tipo lavar minhas calcinhas, né? Cuidar da casa não é ajuda, a casa é dele, né? Então, como essas percepções, e eu acho que toda essa vivência que a gente está tendo de rediscutir o lugar da mulher e o lugar do homem, porque a sociedade está indo para um lugar que desse jeito não vai dar certo, né? A gente precisa realmente reestabelecer esse lugar do sagrado que existe dentro da gente, através da ressignificação das nossas dores, do nosso passado, das curas que a gente precisa fazer na nossa própria história, e simplesmente transbordar esse processo para as outras pessoas, em rodas como essa, na criação dos nossos filhos, em conteúdos que a gente produz para a internet, ou simplesmente na forma que a gente trata um outro ser humano quando a gente tem a oportunidade de interagir com ele. Então, agradeço demais essa oportunidade, conhecer todos vocês está sendo lindo, e ainda bem que eu fui a quinta falar, porque senão eu também acho que eu ia... Concordo com você, eu também vivi isso eu também sei do que você está falando, porque a gente é todo mundo um, né? Então, gratidão a todos.